Boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido o vereador José Heleno de Souza para fazer a leitura de um trecho ecumênico. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos capítulo 10, versículo 27. Passa a palavra o vereador e secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 29ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Ouro Branco, realizada no dia 16 de novembro de 2021, às 19h15, sob a presidência do vereador Leandro Marcelo de Souza e com a presença dos vereadores desta Casa. Foi declarada aberta a reunião. Primeiramente, o vereador secretário efetuou a leitura da ata da reunião anterior, dada por aprovada pelo presidente desta Casa. Em seguida, foram apresentadas as seguintes proposições. Projeto de Lei nº 77, de 2021, que institui o Plano Plurianual do município de Ouro Branco para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Resolução nº 49, de 2021, que regulamenta a sessão especial de entrega de honrarias e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Requerimento número 426, de 2021, de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 427, de autoria da vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Emenda número 01, 02, 03, 04, de 2021, ao projeto de lei número 94, de 2021, de autoria da vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Ordem do dia. O projeto de lei número 93, de 2021, foi retirado por sua propositora, vereadora Nilma Aparecida Silva. Em relação aos projetos de lei número 94, 98 e 99 de 2021, estão em diligência pela comissão competentes as comissões de legislação, justiça, redação e fiscalização financeira, orçamentária e tomada de contas emitiram parecer favorável ao projeto de lei número 95 de 2021, sendo aprovado em primeira e segunda discussão e votação, com a dispensa de intertício a pedido do vereador Neymar Magalhães Meirelles, bem como em sua redação final. Às 19h45, o vereador presidente Leandro Marcelo Souza teve que se ausentar, passando os trabalhos para o vice-presidente vereador Neymar Magalhães Meirelles, para dar sequência à reunião. Em relação ao projeto de lei número 97, de 2021, também obteve parecer favorável das comissões de legislação, justiça, redação, fiscalização financeira, orçamentária e tomada de contas, e educação, cultura, assistência social e saúde, sendo aprovado em primeira e segunda discussão e votação, com a dispensa de intertício a pedido do vereador Neymar Magalhães Meirelles, bem como sua redação final. Em relação ao projeto de resolução número 49 de 2021, recebeu parecer favorável pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sendo aprovado em primeira e segunda discussão e votação, com a dispensa de intertício a pedido do vereador Rodrigo Vieira Duarte, bem como em sua redação final. Logo em seguida, os requerimentos número 426 e 427 de 2021 receberam a aprovação de todos os vereadores desta Casa. Finalizando, o senhor presidente organizou a ordem do dia da próxima reunião ordinária, dela fazendo parte o projeto de lei número 77 de 2021. Às 20 horas, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião. Para constar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e o secretário. Em discussão a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovado.
Solicito ao vereador e secretário que efetue a leitura das correspondências e das proposições encaminhadas à casa. Projeto de lei substitutivo número 1 de 2021 ao projeto de lei número 76 de 2021, que estabelece proposta orçamentária estimando a receita e fixando as despesas do município de Ouro Branco para o exercício de 2021, de autoria do Executivo. Resolução número 50 de 2021, que dispõe sobre as viagens oficiais e concessão das diárias a vereadores e servidores da Câmara Municipal de Ouro Branco e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei substitutivo número 01 de 2021 ao 94. Projeto de lei substitutivo ao número 1, projeto de lei 94, de número 16 de novembro de 2021, que altera as leis municipais número 1867 de 2011 e 1868 de 2011 do município de Ouro Branco, de autoria do Executivo. Emenda número 1 ao projeto de lei substitutivo de número 01 ao projeto de lei número 94, que altera as leis municipais número 1535 de 2006 e 1868 de 2011 do município de Ouro Branco, de autoria da vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Emenda número 2 ao projeto de lei substitutivo de número 1 ao projeto de lei número 94, que altera as leis municipais no número 1535 de 2006 e 1868 de 2011 do município de Ouro Branco, de autoria da vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Emenda número 3 ao projeto de lei substitutivo número 1 ao projeto de lei número 94, que altera as leis municipais número 1535 de 2006 e 1868 de 2011 do município de Ouro Branco, de autoria da vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Projeto de lei número 100 de 2021. Fica autorizado o Poder Executivo a instituir o Corpo de Bombeiros Civil Municipal, órgão responsável pelo Serviço Municipal de Prevenção e Combate a Incêndio e Desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, e a criar o cargo de Bombeiro Civil Municipal no município de Ouro Branco, nos termos da Lei Federal número 11.901, de 12 de janeiro de 2009, e pela Lei número 13.425, de 30 de março de 2017, e da outras providências, de autoria dos vereadores Neymar Magalhães Meireles e Leandro Marcelo Souza. Projeto de lei número 101 de 2021, que institui o projeto conservador e produtor de águas e autoriza o Poder Executivo a pagar por serviços ambientais e da outras providências, de autoria do vereador Neymar Magalhães Meireles e Leandro Marcelo de Souza. Projeto de lei número 102 de 2021, reorganização e disciplina do Sistema Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Ouro Branco, criando o Programa Municipal de Licenciamento, Regularização e Fiscalização Ambiental, Certificação e a premiação de responsabilidade socioambiental, estabelecendo os procedimentos, prazos, custos, condições e tramitações processuais, de autoria do Executivo. Emenda número 101 ao projeto de lei número 99 de 2021, de setembro de 2021. Dispõe sobre a criação da Guarda Municipal de Ouro Branco, do seu estatuto e do seu plano de cargos e carreiras e vencimentos, de autoria do vereador Imar Vieira. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2021, que altera os artigos 39, inciso 30 e 77, incisos
18 da Lei Orgânica do Município de Ouro Branco, do Estado de Minas Gerais, do Poder Legislativo. Emenda 01 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 76/2021, que estabelece proposta orçamentária, estimando a receita e a fixando a despesa do município de Ouro Branco para o exercício 2022, de autoria do Legislativo. Emenda número 2 ao substitutivo número 01 do projeto de lei número 76/2021, que estabelece proposta orçamentária, estimando a receita e fixando as despesas do município de Ouro Branco para o exercício de 2022, de autoria do Legislativo. Emenda número 03 ao substitutivo número 01 ao projeto de lei número 76/2021, que estabelece proposta orçamentária estimando a receita e fixando a despesa do município de Ouro Branco para o exercício de 2022, de autoria do Legislativo. Emenda número 4 ao substitutivo número 01 ao projeto de lei número 76/2021, que estabelece proposta orçamentária estimada a receita e fixando despesas do município de Ouro Branco para o exercício de 2022, do Poder Legislativo. Emenda número 05 ao substitutivo número 01 ao projeto de lei número 76/2021, que estabelece proposta orçamentária estimando a receita e fixando as despesas do município de Ouro Branco para o exercício de 2022, de autoria do Poder Legislativo. Ofício número 109 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente, encaminho a Vossa Excelência a mensagem de veto à proposição de lei número 56/2021. Atenciosamente, Alex da Silva Varenga, Procurador-Geral. Requerimento número 429 de 2021, de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 430, de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 432, de 2021, de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Requerimento número 435, de 2021, de autoria do vereador Leandro Marcelo Souza. Requerimento número 436, de 2021, de autoria do vereador Leandro Marcelo Souza. Pronunciamento dos vereadores escrito como oradores, 10 minutos, artigo 61 do Regimento Interno. Com a palavra a vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes. Boa noite, senhor presidente. Peço permissão para falar aqui, no meu lugar. Com a palavra, vereador. Boa noite aos demais vereadores, servidores da casa, munícipes que nos acompanham aqui no plenário, veículos de comunicação, todos aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais, TV Lafayette. Senhor presidente, primeiro, só por questão de ordem, gostaria que o secretário lesse de novo qual que é o projeto de lei que foi vetado pelo procurador? 5? Meia. Não. 56. PL 83. E a proposição 56. Obrigada. Eu gostaria que, dia 25, quinta-feira, é comemorado o Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher. A data foi instituída para homenagear as irmãs Mirabal, que eram dominicanas e foram assassinadas por se oporem à ditadura de Rafael Leônidas. E a ONU, então, estabeleceu essa data de 25 de novembro como um Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher. E nos últimos anos,
criou-se uma campanha global de 16 dias de ativismo contra a violência à mulher, que vai até o dia 10 de dezembro de todo ano, que é quando se celebra o aniversário da Declaração dos Direitos Humanos. Então, eu estou trazendo isso para ressaltar a importância da audiência pública que nós participamos aqui nesta casa, na sexta-feira, dia 19, junto com o Ministério Público, através do Dr. Pedro Henrique, que é o nosso promotor, e trouxe uma importante proposição para Ouro Branco, que é a criação de grupos de reflexão para homens que foram enquadrados na Lei Maria da Penha. E na ocasião a gente discutiu aqui essa questão cultural, que está arraigada na nossa população aí, principalmente a masculina, em relação à questão da violência contra as mulheres. E são vários os tipos de violência contra as mulheres. E muitas nem se dão conta de que estão sofrendo violência, Quando se chega a um ato de uma violência física propriamente dita, a violência psicológica já vem acontecendo há muitos anos. Tem também a violência patrimonial e tantos outros tipos de violência que a gente precisa se unir enquanto sociedade, enquanto poderes públicos constituídos, para combater este mal, que, como bem disse a nossa delegada, a doutora Cândida, é um câncer que a sociedade brasileira não está conseguindo extirpar. Os dados são críticos, os dados são preocupantes. A nossa juíza, a doutora Luísa, falou inclusive da reincidência de casos na nossa cidade, que há uma reincidência muito grande. Então, a gente precisa cuidar também desses agressores, que vêm muitas vezes replicando uma história herdada, de pais que viram os pais, viram a família e viram tantos casos de violência que acabam achando que isso é normal, faz parte do dia a dia deles. E a pessoa que veio falar com a gente também, que é um advogado que cuida implantou este programa em Brasília já há bastante tempo, ele disse que ele conseguiu se recuperar dessa herança, porque na casa dele ele também vivenciou essa situação. E quando eu disse para ele que bom que ele conseguiu superar isso, mas a realidade da nossa população, infelizmente, não é bem essa, Muitas vezes as famílias estão lutando para sobreviver, não dá tempo nem de fazer essa reflexão, não tem um apoio psicológico, não tem nem, às vezes, para subsistência, Então, é um assunto que precisa ser tratado com mais, não é nem rigor, é com mais seriedade, por todos os poderes, a sociedade civil como um todo, para que a gente possa conseguir mudar essa cultura ruim que temos no país em relação à violência contra as mulheres. E é nesse sentido que eu quero aproveitar para convidar todos vocês a acompanhar uma live que eu fui convidada pelo Instituto DH, que é o Instituto de Direitos Humanos de Minas Gerais, que é quem executa o Programa de Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos. A gente vai realizar, então, fui convidada a participar de uma live amanhã, dia 24, pelo canal do YouTube deste Instituto, onde participarão a vereadora Damires Rinarli, de Lafayette, que é uma vereadora que foi enquadrada, incluída neste programa de proteção, porque ela vem sofrendo ameaças de morte a partir do momento que ela começou a defender a comunidade LGBTQIA+, em Conselheiro Lafayette. Foi um caso que saiu, inclusive, no Fantástico, nas redes nacionais. O Instituto Marielle Franco veio em apoio, e a vereadora Damires foi enquadrada, então, nesse programa de proteção. Então, para a gente poder discutir esse assunto, e como é que é difícil a mulher participar da política, até nesse sentido, das violências políticas que muitas vezes as mulheres também sofrem. Participarão conosco dessa live a
a deputada estadual Andréia de Jesus, que é do PSOL, é a primeira deputada negra do Estado de Minas Gerais, que é a presidenta da Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, bem como a Duda Salabert, que é do meu partido, o PDT, que é uma mulher trans e que conseguiu o maior número de votos para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, foi eleita com o maior número de votos em Belo Horizonte como vereadora. Também a vereadora por Contagem, que é do PT, que se chama Moara Saboia, que é uma negra também jovem, que atua no ativismo pela negritude feminina, na educação, pela juventude. Então, vai ser um time muito bacana, e quem puder nos acompanhar pelas redes sociais amanhã, no canal do YouTube do Instituto DH, que é o Instituto de Direitos Humanos. Então, fica aí o convite para quem puder nos acompanhar, que eu acho que é um debate que a gente precisa fazer, né? E as mulheres precisam entender, né, que são várias as formas de violência, não é só a violência física, né? São várias as formas de violência, inclusive a violência política. Fica aí, então, o meu convite. Muito obrigada, senhor presidente. Eu também vou ser breve, vou fazer o uso da palavra aqui para chamar a atenção do Poder Executivo. Já são conversas que a gente já tem há algum tempo, o vereador Dezinho já abordou também, que no meu ponto de vista, a contratação imediata, o vereador, de máquinas, entre elas caminhões, para a gente fazer o atendimento da zona rural, que até então ainda não se encontra precário, né, que a gente tem uma atenção do secretário de Obras, Roberto Leandro, e Vitório, que vem fazendo um belo trabalho, mas com a chegada das chuvas, se a gente, eu acho que não antecipar, daí a pouco a gente vai estar com um problemão, que é os produtores rurais, os moradores dessas localidades que vão nos procurar o Poder Executivo para sanar um problema que aí vai estar em todas as comunidades, que vai ser mais complicado. Então, chamar a atenção do governo aí para que faça essa contratação o quanto antes, porque antecipar o problema, eu acho que é muito mais fácil do que depois, uma situação de emergência, né, fazer essas contratações e pode ter algum impedimento. Então, acho que tem que antecipar, porque o produtor rural já está sofrendo, mas assim, hoje, se a gente pegar qualquer insumo, ele triplicou de preço. Então, aquela pessoa que já está ali 1 ano, 6 meses, para colher sua mercadoria, distribuir sua mercadoria, e não conseguir por acesso, né, eu acho que é bem complexo, eu acho que tem que chamar a atenção o quanto antes. Já tive essa conversa umas 2 vezes junto ao Executivo, espero que outros vereadores abordem também esse tema, porque se continuar da forma que está hoje, a gente tem 2 pessoas que têm dado, né, a vida por aquilo ali, mas se não tiver a forma de trabalhar, só a boa vontade nem sempre é o suficiente. Então, vem de novo usar o plenário aqui para estar chamando a atenção, porque senão daí a pouco a gente vai estar com um problema ainda maior. Presidente, Com a palavra, vereador. Eu tive ontem com o Roberto Leandro e a situação das estradas está ficando crítica mesmo. E eu fico com a situação do Vitório, ele está andando enrolado, porque só tem uma patroa, tem dia que fica quebrada, e um caminhão. E eu estava lá no centro de apoio de manhã, tinha umas 8 pessoas atrás dele procurando lá, e o pessoal sai até nervoso, tudo. Eu conversei com o Roberto falou que está tentando o mais rápido possível, e já está contratando operador. Para mim não adianta, se não tiver os caminhões e as máquinas para arrumar a estrada, não dá. E eles estão falando só em janeiro, se for, eles estão ferrados. E aí a situação é complicada. Foi até bom você ter falado nisso aí. E vamos conversar com o prefeito, apertar aí, porque vem chuva aí. Como já foi colocado aqui, vereador, a gente vê a boa vontade, o Roberto, o Vitório, toda a equipe lá, eles têm se prontificado a olhar a demanda e fazer o atendimento, aqueles atendimentos de maior urgência, mas é o que eu até coloquei aqui, se a gente não se antecipar a tudo isso, todos serão de urgência. Se a gente tem hoje 2 ou 3 caminhões e uma máquina em funcionamento, a gente não vai conseguir atender. Ao que estiver atendendo uma, a outra comunidade às vezes vai paralisar. A gente tem a volta das
das escolas. Então, eu acho que já tem alguns pontos que a gente não tem conseguido, né, chegar com o ônibus escolar por esse motivo. Então, eu acho que é muito tempo, já esperando esse tempo que se passou para janeiro. Então, vamos trabalhar junto ao Executivo lá para que isso ocorra o mais breve possível, que é a contratação imediata mesmo. Com a palavra, vereador. Vereador Leandro, quando você fala de se antecipar, infelizmente a gente já está atrasado. Tardio, né? Já, né? Porque quando eu fui secretário de obras, novembro era um período que as estradas já tinham que estar todas arrumadas. Porque dezembro é um período de chuva, final de ano, as pessoas, os produtores, enquanto a chuva é boa para eles, para plantação, a chuva é ruim se a estrada não estiver funcionando. Eu já tive essa conversa também com o Hélio e com o Arthur. Falei, gente, se não tem máquina, tem que alugar a máquina. Se não tem operador, tem que alugar a máquina com o operador, que não pode as estradas ficarem intransitáveis, porque o nosso agricultor sofreu com a pandemia, sofreu com o aumento dos insumos, como o Leandro falou. Os alimentos estão caríssimos. Imagina se o agricultor não conseguir tirar esse produto dele de dentro da comunidade, dentro da terra dele, para levar para vender. Vai ser ruim para nós, que somos consumidores finais. Vai ser ruim para o produtor, que ele vai... Como é que ele vai pagar os empréstimos que ele fez, as contas que ele adquiriu, as dívidas que ele adquiriu comprando para fazer essa plantação? Então, sinceramente, Dezinho, eu acho que dezembro nós vamos estar... dezembro não precisa nem de... Para dezembro não precisa nem de contratar. Porque nós já demos prejuízo no produtor. Acho que eu sei das dificuldades, a gente já teve no Executivo, eu sei das dificuldades. Mas eu acho que é aquela hora de falar assim, a prioridade hoje é contratar equipamento para a Secretaria de Gestão Urbana, que é o Roberto Leandro Vitório, que, inclusive, quero fazer minhas as palavras do Leandro. Tem corrido atrás, tem lutado, mas, infelizmente, os secretários que antecederam, não sei porquê, não vou aqui inferir, não providenciou essa contratação, não providenciou esse maquinário, e hoje o Vitório e o Roberto Leandro encontram-se sem maquinário. E sem ferramenta, gente, não tem ser humano que consegue fazer. Quando eu cheguei na Secretaria de Obras, eu lembro que o meu gerente de estradas era o Remo. Falou comigo assim, Nilma, eu não tenho uma colher de sopa de escória. Falou, mas como é que você está trabalhando? Ele falou assim, não estou trabalhando, eu só fico respondendo xingo dos outros. E aí eu fui ver, gente, o cara não queria entregar, estava chantageando para aumentar o contrato. Eu tive que tomar várias decisões rápidas para em 30 dias começar a funcionar de novo, mas tive que desagradar algumas pessoas, tive que excluir a empresa que não queria fornecer, ela ficou inelegível para fornecer para Ouro Branco e para o resto do país, tive que fazer várias coisas amargas na época para poder conseguir que o Remo tivesse o material para ele trabalhar, porque não adianta o Vitório querer trabalhar se ele não tem as máquinas, não adianta ficar pressionando o Vitório se ele não tem as máquinas para ele trabalhar. Então, acho que nós estamos atrasados, viu, vereador? Eu trouxe esse debate aqui, só para os outros colegas terem uma ideia. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, o adubo que custava, em média, de 80 a 90, hoje é 250 a 270. O calcário, que era 12, hoje é 25, 26. Hora de máquina, que em média de 100, hoje é 150. Então, se a gente for calcular um pelo outro aí, teve um aumento de no mínimo 100%, com os insumos mais usados e também em questão de maquinário. Então, acho que a última preocupação que o produtor tem que ter hoje é com a estrada. Então, a gente vai continuar cobrando e tenho certeza que o governo vai estar olhando por essa classe. Senhor presidente, só para complementar o assunto aí, e aí eu não tenho como eu não falar do projeto de lei 94, né, que extingue o cargo de operadores de máquina leves e pesadas, né, porque se a gente tivesse aqui realizado concursos, se a gente tivesse o maquinário, a nossa comunidade rural não estaria aí sendo penalizada, né, neste momento agora de chuvas. Né, porque se tivesse todo mundo aí, as máquinas no pátio da prefeitura, os operadores também concursados, trabalhando, né, seria fácil.
Agora, para fazer contratação, precisa de um processo licitatório, leva tempo, tem recurso, a gente não faz licitação, ainda mais se for uma licitação por mais tempo, uma licitação maior, né, a gente não faz uma licitação com menos do que 30, 60 dias. E aí, como a vereadora Nilma falou, aí as chuvas já passaram, o produtor já foi penalizado. Então, é bom que todos nós analisemos também esse projeto de lei que está aí, o 94, né, que extingue esses cargos aí de operadores de máquina, né, que a prefeitura não passa a não ter, a partir do momento que os cargos forem extintos, os operadores deixam também de trabalhar. Os poucos que nós temos, né, já não estarão mais, eles estarão disponibilizados para o município, que podem continuar ou não ocupando este cargo. Né, eles vão ficar à disposição da administração, a partir do momento que o cargo de operador de máquina será extinto. Então, é importante que a gente lembre disso ao analisar o substitutivo número 2 do projeto de lei 94, que acabamos de receber aqui agora. Obrigada, senhor presidente. Eu só não vejo por que o município não vai continuar usando o serviço dos poucos operadores que nós temos. Porque se eles são operadores de máquinas pesadas, são concursados, estão em plena atividade, não tem por que o município colocar eles à disposição para fazer outra coisa. Eles vão continuar operando as máquinas hoje. Vereador, não tem por que tirar eles da... Desculpa interromper, só para complementar, que o projeto é colocar cargo em extinção, não é extinguir o cargo. A pessoa, o cargo vai existir ainda quando a pessoa estiver lá trabalhando. Então, ele vai poder operar perfeitamente, continuar exercendo sua profissão. Não, Neymar, desculpa, mas o cargo, pelo que estabelece a Constituição Federal, a partir do momento que o cargo é extinto, o cargo é extinto, né? Perdão, o projeto de lei servidor... fala em extinção, diferente de extinto. Então, isso daqui é só uma leitura de acordo com a lei. Não, o cargo é em extinção, né? Em extinção é diferente de extinto. Sim, ele está extinto porque a Constituição momento, fala que cargo extinto coloca em disposição. Nós não estamos discutindo esse projeto hoje. Não, então né? a senhora colocou um negócio no projeto que não está disposto. Colocou o projeto em extinção, não extinto. A partir do momento que o cargo é colocado em extinção, né, o servidor ele fica à disposição da administração, que pode ou não. Não podemos desinformar as pessoas. Não estou desinformando. Não, você está me desrespeitando quando você fala isso. Eu acolhi, eu olhei a Constituição Federal. Cargo extinto, você fica à disposição. Não. Em extinção, o cargo permanece e só é extinto quando não há mais nenhum servidor ocupando aquele cargo. Sim, mas a partir do momento que ele foi colocado em extinção, os servidores que estão ocupando aqueles cargos, eles deixam de ocupar aquele... A administração pode ou não continuar que eles exerçam aquela função. Então, é o que da administração. Está equivocado. Vereador. Então nós vamos ver com o jurídico depois, né? Acho que na hora que a gente for discutir nas comissões, quando a eu gente falo vai isso é porque eu já consultei o jurídico. Eu não estou falando de achismo, não. Eu também não estou falando de achismo, não, vereadora. Né? Não são só vocês que sabem, não. Eu também sei procurar me informar, e não é achismo também, não. Tá bom? Obrigada. Segunda parte, ordem do dia. Projeto de Lei número 77/2021 institui o Plano Plurianual do município de Ouro Branco para o quadriênio 2022/2025 e dá outras providências. Senhor presidente, com a palavra. Eu vou pedir vistas ao projeto. Pedido de vista concedido. Obrigada. Obrigada. Terceira parte, grande expediente. Pronunciamento popular. 10 minutos cada, até 3 inscritos, de acordo com o artigo 60 e artigo 143 do regimento interno desta Casa. Não poderá haver manifestação de aplauso
ou reprovação por parte dos presentes. Antes de dar início ao mesmo, gostaria de ressaltar que não será permitida na oratória dos cidadãos inscritos ou no debate sobre os temas por eles apresentados nenhuma manifestação que perturbe a ordem dos trabalhos. Senhora Cátia Stella Mares, assunto: servidor público. Boa noite. Boa noite, na pessoa do presidente Leandro, cumprimento todos os vereadores. Boa noite, Nilma. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos que estão acompanhando aí pelas redes sociais a reunião da Câmara. Bom, o que me trouxe aqui? No primeiro momento, realmente fazer um agradecimento a todos os vereadores da casa, que eu entendo que cada um, à sua maneira e ao seu modo, né, abriu o diálogo aí junto ao Executivo a respeito do substitutivo do projeto 94, que voltou hoje para casa. Então, queria agradecer aí, né, o apoio realmente da casa, que a gente vem, a gente pede, vocês abrem a discussão, a gente acompanha. E, né, hoje à tarde eu tive conhecimento, né, que já entrou, ou que vai entrar, mas já foi colocado aí, que ele entrou, no qual os motoristas, né, estão sendo retirados desse projeto de cargo em extinção. Eu queria só colocar aqui que, desde o primeiro momento, enquanto sindicato, eu pedi que fosse salvo desse projeto 3 cargos, né, que foi os auxiliares administrativos, os auxiliares de serviços gerais e os motoristas. Por várias questões que eu já tive oportunidade na última reunião e até em reunião com vocês, está levantando aí a importância desses cargos continuarem sendo cargos de concurso, quer dizer, fazer parte do nosso estatuto. Hoje nós conseguimos aí essa vitória, né, que eu entendo que é uma vitória, os motoristas saírem do projeto, porque realmente, enquanto sindicato e representante da categoria, muito me preocupou essa situação e eles dividiram muito comigo a preocupação deles. Então, né, agradeço a vocês aí o empenho. Mas eu queria também, enquanto sindicato, reforçar aqui essa noite o projeto no que tange aos técnicos de enfermagem. Por quê? O projeto está contemplando aí essa redução de jornada dos técnicos de enfermagem plantonista para 30 horas. Só que tem alguns técnicos de enfermagem que não vão ser contemplados pelo projeto, se assim for aprovado, porque eles não estão dentro da unidade de plantão do hospital. Mas eles estão, nós temos técnicos de enfermagem que trabalham no CAPS, que é aquele atendimento diário aos pacientes. Temos técnicos de enfermagem que trabalham no ambulatório, lá do hospital, que é a parte das consultas, né? E são poucos, realmente, que hoje se encontram fora do hospital. Eu acho que o projeto, no todo, é o que eu volto a afirmar, ele cria cargos de concurso, que a gente, né, enquanto sindicato, é muito importante. Eu parabenizo a iniciativa, principalmente pelo fato do ano que vem a gente ver que a administração vai estar caminhando para abertura de concurso, para preenchimento de várias vagas, o que é muito importante. Mas eu queria pedir a vocês que continuassem nesse diálogo aí junto ao Executivo, de forma que pudesse ser contemplado com a redução todos os técnicos de enfermagem. Foram todos concursados na mesma época, o concurso foi um só. Então, eu acho que vai criar dentro da categoria uma situação que lá no futuro, enquanto sindicato, eu não vou ter meios para ajudar esse servidor para ver se ele vai estar trabalhando dentro do hospital num plantão ou se ele vai estar atendendo no município em outra atividade. São poucas pessoas. Eu acho que vale a pena fazer um levantamento. O município não vai ter muito custo com isso, tá? Porque não é muita gente, e seria uma forma de contemplar toda a categoria, e não contemplar, nesse momento, só pelo local de trabalho. Então, eu continuo contando aí com o apoio de vocês, agradeço aí a todos o empenho, né,
em nome dos motoristas. Hoje eles não estão aqui nessa noite, mas me faço representante deles para agradecer à Câmara de Vereadores, a todos vocês, e conto com vocês aí para a gente continuar nessa intervenção aí, porque eu acredito que os técnicos de enfermagem, né, merecem todos ser contemplados pela mesma lei. Tá bom, gente? Obrigada, boa noite. Algum vereador? Eu, presidente. Gostaria Com a palavra. Eu gostaria de parabenizar a presidente do sindicato, a Cátia Telamares, que, ao contrário do que algumas pessoas ainda pensam, esteve em várias reuniões conosco nessa casa, tentando e defendendo esses cargos que ela colocou. E aproveitar, Cátia, que você está aqui no plenário desde o início, você viu uma dúvida que ficou aqui entre o posicionamento da vereadora Valéria e o posicionamento do vereador Neymar e do meu posicionamento, em relação aos cargos em extinção. O servidor que tiver o cargo, no caso dos motoristas de máquinas pesadas, eles vão continuar como motorista de máquinas pesadas até o fim, enquanto eles forem funcionários da prefeitura, ou eles vão ser colocados à disposição para exercer uma outra função? Você pode nos responder? Só um segundo. Então, eu vi a discussão aí, tá? Eu coloco que, quando o município extingue um cargo, igual está aí, em extinção, o servidor continua naquela função até a aposentadoria dele. Ok? Ele não, por exemplo, eu fiz um concurso para ser professora, motorista, operador de máquina. Se o município colocar o meu cargo em extinção, eu continuo exercendo aquela função até o final. Quando o cargo se torna extinto completamente, aí, nesse caso, ele não volta à função. Agora, a gente tem que ver que a Valéria colocou esse caso aí da Constituição Federal colocar. Realmente, a Constituição ela coloca que, em alguns casos, o servidor, por não ter naquele lugar ali o que ele fazer, o município pode aproveitá-lo em outra função. Nós tivemos um caso desse aqui na Prefeitura de Ouro Branco, foi há muitos anos atrás, quando tinha a fundação, que era aquela escola que funcionava aqui, onde hoje é a Secretaria de Educação, e teve alguns cursos que eles encerraram. E o município, na época, tinha um professor que era regente, que dava determinada matéria. Então, essa pessoa, esse professor, na época, foi colocado em disposição, ele não tinha habilitação para fazer outra situação, mas ele não deixou de ser professor. Ele continuou recebendo seus vencimentos, ele não foi mandado, vamos dizer assim, para uma outra função. E desde que o município vem extinguindo os cargos, o município de Ouro Branco não tem essa prática. Basta ver que nós tivemos outras ocasiões que os cargos foram extintos. Eu vou citar um exemplo muito claro aqui. Nós tivemos um cargo extinto que era o assistente escolar, né, que era aquele profissional que ficava no portão da escola. O cargo foi extinto já há alguns anos, mas as pessoas que estão efetivas nele continuam até hoje exercendo a mesma função. Tá? Então, não temos a prática de extinguir um cargo e colocar a pessoa fazendo outro trabalho. Não sei se eu me expressei bem. Sim. É só isso mesmo, vereador? Mais algum vereador? Com a palavra. Primeiro, agradecer a Cátia, né, por trazer novamente essa situação. Primeiro, eu vou começar falando da mobilização do sindicato, de parabenizar realmente o acompanhar desses profissionais aí da prefeitura.
Mas eu não poderia deixar de dizer que o PL, o substitutivo 01, né, que o Executivo mandou para cá, após conversar com todos os motoristas, com todo mundo, mandou para cá um substitutivo número 1, e que nada era a mesma coisa. Ele era redundante ao que a lei já fala, né, que os cargos colocados em extinção, que as pessoas não seriam exoneradas da prefeitura. Isso é constitucional. Né? Então, o substitutivo número 1, acho que foi um desrespeito a esta Casa Legislativa, porque achou que a gente não entenderia o que eles estavam mandando, e, ao mesmo tempo, um desrespeito ao sindicato, a todos os servidores públicos municipais. Né? Dizerem que era aquilo que o servidor queria. Não, o servidor não queria aquilo, ele sabia que exonerado ele não seria. Então, o substitutivo número 1 foi um desrespeito a todos nós. Tanto que mandaram o substitutivo número 2, né, que tira do quadro de extinção o cargo de motoristas. Me parece que na conversa que teve no centro de apoio, pelo menos foi um dos motoristas me informou, que os operadores de máquinas também estavam presentes, e eles também contavam que eles também fossem salvos, né, entre aspas aí. Mas não. Então, acho que é importante que todos os servidores continuem imobilizados, aqueles que estão aí com carga em extinção. E eu vou colocar, a presidente, a Cátia colocou aqui, para que todos pudessem ouvir, que não há uma prática de tirar o servidor de um cargo em extinção para que ele realize outra função. Mas não é o que diz a Constituição Federal no seu artigo 41, parágrafo 3º, que diz: os servidores estáveis com cargos extintos são imediatamente expostos em disponibilidade. Essa proteção do vínculo empregatício garante a eles que continuam recebendo uma remuneração proporcional ao tempo de serviço até que sejam reaproveitados em outra função. É o que prevê a Constituição Federal. Então, se ele só vai ser extinto depois que ele deixar, que ele for aposentado, que ele não estiver mais exercendo essa função, não teria como reaproveitá-lo em uma outra função. Se ele vai continuar como cargo, né, de servidor efetivo, dentro do cargo dele de concurso, só um instantinho, só para eu terminar, ele vai ser reaproveitado em uma outra função. Temos casos aqui, por exemplo, o cargo de economista do município, que foi um cargo que também foi colocado em extinção. O servidor continua trabalhando, sem exercer a função de economista. Ele não exerce a função de economista no município. Ele tem a remuneração de economista, carga horária do cargo de concurso, mas ele não exerce há muitos anos a função de economista. Então, esse é a critério da administração, e não o que estabelece a Constituição Federal. Pode não haver uma prática dentro do município, como a Cátia colocou, mas temos também o outro caso, né, em que o servidor tem o cargo que está em extinção, o servidor continua trabalhando, mas que não exerce a sua função de concurso. Como você colocou bem aí, Valéria, eu só queria colocar o seguinte: a gente tem que ter um cuidado aí, porque a Constituição também ela fala da desnecessidade do serviço. Então, quando o município extingue um cargo pela desnecessidade do serviço, caracteriza que ele não tem mais a necessidade. Então, é onde, às vezes, dá a interpretação, que é o que coloca a Constituição. Porque não tem mais a necessidade do serviço, mas tem que garantir que aquele servidor continue tendo remuneração, ele não pode ter prejuízo pelo fato do município extinguir um cargo. Então, a gente tem que ter o olhar dessa interpretação. Por quê? Um cargo hoje que é extinto do município, se não caracterizar a desnecessidade daquele serviço, que é o que vai acontecer com esses aqui agora, porque o operador de máquina, mesmo extinguindo,
ele não vai ter a desnecessidade do serviço. Então, mesmo que amanhã o município alugue uma máquina, vai ser direito desse operador a dirigi-la, vamos assim dizer. E eu, enquanto sindicato, eu tenho argumento para fazer isso valer, porque foi o concurso que ele fez. Então, a gente consegue levar para uma instância de discussão. Entendeu? Por isso que eu falo que o município não tem essa prática, porque até hoje nós não tivemos, não sei esse caso aí do economista, que realmente teve, hoje ele está em outra função, fazendo outro trabalho, mas se houvesse um interesse de manter dentro do quadro onde ele pudesse exercer a função de economista, a gente teria realmente como fazer valer isso, entendeu? Por isso que eu falei da interpretação. Só para me ajudar também a entender e nos ajudar a todos, né, que a entender melhor, então, se é essa situação, então, no caso, mesmo que o cargo de motorista continuasse em extinção, essas pessoas continuariam trabalhando enquanto motorista até a aposentadoria, é isso? Sim, elas não teriam o que eu falei, voltei a colocar aqui outro dia. Nós temos motorista, que foi o que iniciou essa discussão junto ao sindicato, que desde que assumiram o concurso 25, igual eu até errei aquele dia, tem motorista de 30 anos, que dirige ambulância, que já está lá naquele local, que teve a vida toda organizada em cima daquilo. Ele vai continuar dirigindo, se o cargo fosse extinto, mas nada impediria que amanhã a administração terceirizasse o serviço, vamos supor, no hospital, e transferisse todos os seus motoristas efetivos em extinção para um determinado lugar, pondo para dirigir ônibus, caminhão, o que fosse preciso. Porque o município tem essa autonomia. Sim. Nós somos servidores públicos, sim, nós temos que servir onde for preciso. Sim. Mas, partindo do princípio que tem o concurso público, e o concurso público é ingresso servidor, e a partir do ingresso, através do concurso, isso dá ao servidor algumas opções de escolha pelo número de anos que ele tem prestando serviço público, é que a gente consegue garantir essas situações, porque não existe a legislação específica deles dirigir um carro pequeno, um caminhão, um ônibus. Sim, sim. Né? Porque os nossos concursos ele é muito geral, ele não é específico. Então, a partir disso, o município pode colocá-los em qualquer lugar. E era esse o receio. Entendi. Porque, a partir do momento que o cargo fosse extinto, o município poderia terceirizar esse serviço, fazer uma contratação de carro com motorista para atender onde eles achassem melhor. E isso colocaria a situação deles em vulnerabilidade. No caso dos operadores de máquina, né, vamos ser mais específicos, sim, então. A gente acabou de ouvir, inclusive, que as máquinas, o Dezinho falou que as máquinas estão quebradas, e pelo que se a administração, a partir de agora, entender, não quero mais máquina, né, porque dá manutenção, não tem uma equipe mais para poder fazer, como que esses motoristas de operadores de máquina, o que é que vai ser deles? Pois é. Ninguém vai querer alugar uma máquina para a prefeitura com o motorista da prefeitura para operar. Desde que esteja no contrato, não é opção do nada impede que o município... Não, nada impede, nada impede. Agora, uma coisa é suposição, outra coisa, sim, é realidade. Aí, né? Eu te coloco, Valéria, o que acontece? Se esses cargos não forem extintos, se forem extintos, o operador de máquina, que hoje a gente sabe que nós temos aí em torno de 8 pessoas efetivas no município, entre máquinas pesadas e máquinas leves, sim, nós vamos ter que aguardar o que o município vai colocar para eles, para então, enquanto sindicato, a gente sentar e ver o que é melhor. Porque eles têm que se manifestar onde estão e como estão, para a gente poder agir, entendeu, Valéria? Entendi. Mas vai depender de uma mobilização deles, né? Realmente, eu não participei dessa reunião lá no centro de apoio, foi só do executivo com os servidores. E você colocou que tinham colocado lá no dia, que tiraria também os operadores de máquina, né? Mas eu não tive nenhum retorno sobre isso.
Agora, em relação só ao técnico de enfermagem, né, acho que é muito importante o que você colocou, né, porque veio, inclusive, essa redução da carga horária no projeto original. Né? Havia uma intenção do Executivo, e eu não sei o que mudou no meio do caminho, que essa intenção foi alterada, né, e passou-se isso só para os plantonistas. Né? Sim, o então, primeiro projeto... É importante que isso ele também contemplava... seja colocado. Obrigada. Vereador. Queria fazer só uma correção em relação... não é uma suposição. Quando a gente faz uma licitação, a gente determina o que a gente quer. Se eu licitar uma máquina sem motorista, o motorista da prefeitura vai dirigir essa máquina. O empresário que não se sentir confortável com isso, que não participe da licitação. Se ele participar da licitação e for declarado vencedor, o motorista da prefeitura vai dirigir essa máquina. Então, os operadores de máquina pesada não vão passar a dirigir Fiat Uno, não. Eles vão continuar dirigindo máquina pesada, mesmo que a máquina seja terceirizada. Isso não é achismo, não, gente. Isso é legislação, isso é realidade. A gente não contrata uma empresa e ela decide quem vai dirigir a máquina dela, não. Máquina com motorista, ela decide quem vai dirigir a máquina. Máquina sem motorista, quem vai dirigir a máquina é o motorista da prefeitura. Isso é fato, isso não é achismo. E todo mundo que já esteve no Executivo sabe disso. Presidente, no mandato do Padre Rogério, eu dirigi Kombi alugada. O cara alugou a Kombi e o motorista era da prefeitura. Fazia a linha até de Curvilhana. Entendeu? Agora, Nós já tivemos algumas situações que o município contratou alguns carros e os efetivos... Eu entendo até Sim, tivemos. Eu entendi o posicionamento que a Nilma também colocou, porque o município licita o serviço, né? Ou todo, ou completo, ou partes. Eu entendo até a preocupação da vereadora Valéria, mas a gente tem que analisar bem também, que quando está de um lado é uma coisa, do outro lado é outra. Que no governo do Padre Rogério, eles terceirizaram a limpeza urbana toda, colocou a Avina, que começou lá e faz um excelente trabalho, entendeu? A metade dos carros da educação são todos terceirizados até hoje, entendeu? E veio o PCCV que massacrou os funcionários igual um trator de esteira. É verdade que você sabe, se fazer hoje uma pesquisa do servidor público, vamos acabar com o PCCV e voltar ao que era antigo, o sistema antigo, vai dar 90%. É verdade? Então, a gente tem que entender os dois lados da situação. Senhor presidente, só para responder ao vereador Dezinho, eu acho muito interessante aqui, porque sempre que falo qualquer coisa aqui, é sempre remetido ao governo do Padre Rogério. Né? Primeiro que o governo é dele, foi dele, né? Eu fui vice-prefeita com ele e não respondia pelo governo, né? O governo é do prefeito, todo mundo sabe qual que é a função de um vice-prefeito, né? Que está ali para substituir o prefeito. Em alguns momentos eu assumi algumas secretarias, mas eu não posso responder, né, pelos atos daquele governo, né? E toda vez, tudo que acontece na casa aqui é muito interessante, que tudo aqui, né, a forma de tentar me desmobilizar é falar do governo do Padre Rogério. Então, várias pessoas aqui participaram, inclusive a vereadora Nilma foi secretária nos dois mandatos do governo Padre Rogério, ela participou ativamente. Agora, se tiver algum questionamento ao governo do Padre Rogério, chamem ele aqui, né? Eu não posso responder por ele. E se à época não tinha vereadores aqui que fizeram o contraponto da maneira que achavam que deveriam fazer, isso também tem que ser perguntado aos vereadores daquela época, né? Eu, como vereadora, eu tenho autonomia para questionar o que eu achar que devo questionar. É meu papel, né, enquanto vereadora, fazer esse questionamento. Né? Não posso responder por um outro momento da Câmara em que se não fez essa discussão. Né? O que eu achar que eu preciso discutir, eu vou discutir. Né? Independente de ter sido o governo do Padre Rogério, da Cida, do Silvio Mapa, de quem quer que seja. Né? Então, é meu papel aqui fazer os questionamentos que, neste momento, eu acho que são pertinentes, até porque a roda anda. A realidade do município era uma naquele momento, dos servidores era uma, né? Hoje é outra. A gente tem que evoluir
A gente não pode ficar parado no tempo e dizendo, foi feito assim, coisa que eu já escutei, inclusive nessa casa, foi feito assim a vida inteira, por que você quer mudar agora? Né? Então, a gente está aqui para fazer evolução, da maneira que precisar, argumentar, questionar, discutir as coisas que precisam ser discutidas. Né? A gente não pode vir com argumentos tão simplórios de dizer, não foi sempre assim, né? De dizer que o padre Rogério lá fez um PCCV que ferrou com todo mundo. Né? Então, por que naquela época os vereadores não discutiram? Né? Se os vereadores naquela época tivessem sido fortes e achassem que isso realmente deveria ser feito, eles tinham que ter discutido e tinham que ter barrado. Né? Porque a aprovação passa por essa casa. Né? Tanto que essa lei também, que mexe no PCCB, passa por nós. Nós vamos aprovar ou reprovar. Né? Então, dependente do prefeito querer ou não, se nós, Câmara, não quisermos, não passa. Né? Então, podemos aprovar e depois falar da mesma forma que o Hélio fez isso ou fez aquilo. Mas cabe a esta casa fazer esse crivo. Né? Então, porque naquele tempo não foi feito, eu não me sinto responsável por aquele tempo. Não. Mas você, como vice-prefeito, a hora que você viu, que você gosta de ler bem, né, apura bem os fatos, tudo, a hora que você viu o PCCV, que você viu que ia massacrar o funcionário, você não chegou perto do padre Rogério e falou assim, ô prefeito, isso aqui vai prejudicar os funcionários demais, entendeu? Ou você ficou quieto, então, você omitiu? Porque você, como vice... Espero que um dia você possa ser vice. Eu também vou entrar. Eu acho, vereadora, que quando a gente participa, direto ou indireto, do governo, o vice-prefeito, ele participa diretamente do governo. Sabemos que as tomadas de decisões realmente é do prefeito, mas aqui também somos 9 e, como já foi colocado até pela vereadora, em determinadas ocasiões, da gente se mobilizar. Você, enquanto munícipe, poderia se organizar com a população e falar, olha, o senhor prefeito não está dessa forma, que eu acho que o servidor queria, terceirização, ou em questão do PCCV. Eu acho que quando a gente muda de lado, tá, gente? Não estou falando que é o caso específico, cada um defende o que convém. Né? Hoje a gente está colocando uma situação aqui, que eu sempre fui breve, tive reuniões com os vereadores aqui, e coloquei, não acho adequado, né, a extinção desses cargos. Mas, agora, você, enquanto vice-prefeito, se colocar que não participa das tomadas de decisões, eu não concordo. Não participei, mas não concordo. Mas, você, enquanto munícipe, poderia sim, eu vou, como já foi falado por Vossa Excelência aqui, de se mobilizar nas redes sociais, bater panelaço para não ocorrer. Só que cada um defende o que convém. Tá? Hoje, eu vejo sim um erro, eu falei desde o início, desse projeto na casa. Tá? Hoje sanado, então se está sanado um problema, a gente tem que bater palma. A gente sempre fala, sempre coloca o funcionário público como erro, mas eu estou aqui à frente dessa Câmara, 3 anos enquanto presidente da Câmara, nunca tive problema com o servidor público. Tá? São problemas pontuais, que como o comissionado também, ele traz alguns problemas, é claro, é um problema de uma semana, infelizmente, aconteceu uma coisa em casa que ele não consegue absorver, mas hoje é muito simples, gente. Se aquela pessoa acha que o problema é o servidor público, vai ter concurso. Ouro Branco, Lafayette, Congonhas, é só fazer o concurso e passar. Eu sempre falei isso, que o funcionário público ganha muito. Faça o concurso, daqui 10 anos vai ganhar a mesma coisinha. Mas a gente joga muita pedra, mas não sabe receber pedra. Isso é a maioria do ser humano. Então, vereadora, sim, você poderia sim, enquanto munícipe, enquanto vice-prefeita, tomar alguma atitude, não só quanto a isso, como a terceirização, como fechamento de escola em zona rural. Mas só tinha 5 alunos. Mas era 5 alunos. A gente se mobilizou. Quando houve aqui, no ano passado, fechamento de escola rural. Eu fui o primeiro a colar o adesivo no peito, sou contra. Porque aquele menino que está lá no Cristais, para ele ter um ensino aqui no João 23,
ele vai precisar de um ônibus. Às vezes atrasou 1 minuto ali, o ônibus passou. A cavalo ele não vai conseguir vir. De moto ele não vai conseguir às vezes vir, porque às vezes ele não tem recurso. Então nós aqui enquanto vereadores, não sei como que era que a Câmara no passado, eu não me recordo, nunca acompanhei antes de eu estar aqui política, tá? Mas eu acho que o munícipe, as pessoas envolvidas na gestão, seja ele secretário, seja ele vice-prefeito, eles podem sim intervir. Então hoje, se o prefeito chegar lá e falar, olha, eu vou fazer dessa forma, o Celso, ele pode, o vice-prefeito, ele pode chegar e falar, olha, não estou de acordo, mas ele, enquanto munícipe, ele, enquanto vice-prefeito, ele pode se mobilizar, ele pode se colocar contrário ao prefeito. Então, as coisas boas eu participei, as coisas ruins eu estou fora. Então, acho que a gente tem que ter aqui dentro, a gente tem que debater, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. São 9 mandatos. São 9 mandatos, sempre coloquei isso aqui. Mas jogar pedra é muito fácil. Se eu quiser pegar um papel aqui hoje e detalhar sem defeito, sem problema no governo municipal, eu vou fazer. Mas traz uma solução, Leandro. Ao poço artesiano lá na zona rural tal, queimou. Queimou, a população está sem água um dia. Mas às vezes não comunicou com o secretário. Às vezes a população lá, às vezes não conseguiu fazer o comunicado ao secretário. Não, eu vou na rede social, não estou falando que é errado. Mandato é mandato, cada um faz o seu do jeito que achar. Eu vou vir no plenário, eu vou bater. É a melhor coisa do mundo é apontar defeito. Lá em casa tem um monte de defeito, no meu comércio tem um monte de defeito, na minha lavoura tem um monte de defeito, mas aqui, chega um para trazer uma solução para o Leandro. Então, é o que eu sempre coloquei. Vamos jogar pedra? Vamos jogar pedra. Eu acho que a gente está aqui, ninguém precisa concordar com ninguém. Mas ter humildade de falar, eu podia ter feito, eu errei, eu acho que isso todo mundo pode fazer. Mais algum vereador? Senhor presidente, só para... Pode finalizar. Colocar, né, porque essa forma de tratativa, ela tem sido recorrente aqui nas reuniões, né, em relação à minha pessoa. Mas, como Vossa Excelência já disse, são 9 mandatos, cada um age da forma como lhe convém e com as armas que tem, né? Então, é muito diferente da forma como é colocado aqui, e que bom que a gente pode evoluir, né, no tempo, as coisas evoluem, a gente revê pensamentos, não é porque a gente torceu para o Atlético a vida inteira que vai continuar morrendo pelo Atlético. O Atlético até que não, né, Dezinho? Quando você começa a torcer pelo Atlético, independente da situação dele, você vai continuar torcendo pelo Atlético. Mas a gente revê posições, né? A gente revê pensamentos. Que bom que a gente pode ser assim, que a gente não precisa de morrer da forma como a gente nasceu, que a gente possa evoluir e que a gente possa buscar novas alternativas, né, para a gente, né, porque senão seria muito triste, né, a gente morrer da forma como a gente nasceu sem evoluir nada. E isso é recorrente aqui todas as vezes, né, que eu gosto de jogar pedra, que eu gosto de, que é tudo muito simples jogar pedra. Agora, não estou aqui jogando pedra em ninguém, as boas atitudes, eu sempre vim aqui, elogiei as boas atitudes, só que é muito diferente, senhor presidente, a forma, né, como a coisa acontece, inclusive, que a maioria das reuniões, a gente que é considerada aqui dentro como oposição, não é nem convidado para as reuniões, né? Então, as reuniões são feitas com alguns vereadores, não é feita com todos os vereadores, de aquilo que a coisa que interessa ao executivo ou não. Então, a forma também de tratamento de cada um de nós, ela é diferenciada, né? Então, a gente também, é preciso que a população também entenda isso, né? Então, cada um vai estar lutando com as armas que tem, né? Então, a gente não estou aqui querendo justificar, e eu, como eu disse para o Dezinho, tomara que um dia vocês possam ocupar um cargo de vice-prefeito, né? E aí eu já fiz, inclusive, muitas vezes esse questionamento, porque o vice-prefeito, ele está ali, ele é cobrado da mesma forma, e nem sempre ele tem, como já foi até colocado, autonomia para decidir nada. A decisão é do prefeito, é da prefeita que estiver lá, e o secretariado e todo mundo, né, trabalha em função
daquela pessoa que está ali como gestor. Lógico que tem as discussões, todo mundo participa, há o debate, mas o que vai prevalecer quando houver divergência será a vontade daquele que foi eleito para ser o prefeito. Né? Então, não quero ficar aqui me justificando, não é essa a intenção, né? Só porque toda vez é isso. Né? Todos os projetos aqui, a prática de se recorrer à administração do padre Rogério lá atrás, que já se passaram há quantos anos? Já deve estar aí há 3 mandatos, há 12 anos, né, que ela já aconteceu lá para trás. Então, é só para a gente colocar me orgulho, sim, de ter participado daquele momento, mas critico, sim, tem muitas coisas que poderia ter sido muito melhor, mas muito melhor. Uma delas era o orçamento participativo, que não devia ter acabado, e acabou por vontade do padre Rogério. Né? Ele não foi dado sequência por vontade dele, é coisa que eu fui totalmente contra. Né? Inclusive, deixei de ser secretária porque teve um momento que já não cabia, o embate era grande. Então, quem participa, né, dos bastidores da política, né, entende o que eu estou falando. Né? Então, tem muitas críticas, muitas coisas poderiam ter sido realmente muito melhores. Mas não posso me responsabilizar pelo governo como um todo. Muito obrigada. Eu vou te passar, só que fica bem claro aqui, como já foi dito no meu pronunciamento, não acompanhei. Se eu falar que acompanhava a política antes de eu estar aqui, eu estou sendo mentiroso, nunca acompanhei. Tá? Já ouvi muito bem do mandato do padre Rogério. A única questão que eu coloquei aqui é se um governo vai bem, as pessoas que o integram vai bem. Né? Então, assim, a gente tem os benefícios e os malefícios. Mas que fique bem claro, tá, vereador? Em algum posicionamento seu, você coloca como se fosse uma coisa pessoal, não é nada disso. São posicionamentos, não é uma forma de constranger você. Você tem a palavra como todos nós, não é nada disso. É só que fique bem claro. A gente pode, a todo momento, sim, intervir num projeto, vocês enquanto munícipe, nós enquanto vereadores, vice-prefeito, a sociedade em si, ela pode intervir em qualquer projeto que entra nessa casa, independente em qual cargo ele ocupa. Com a palavra, vereadora, só para a gente finalizar. Queria só fazer uma correção na fala da vereadora Valéria, que o orçamento participativo não acabou, não. O governo do padre Rogério, o último ano do governo do padre Rogério foi 2013. Eu fui secretária de obras do padre Rogério em 2012. E nós fizemos, eu não tenho aqui agora, mas posso trazer. Mas foi muita obra do orçamento participativo. Foram muitas obras. Foram a LO1, por exemplo, a Padre Vicente Jacó, a Praça Tomás Antônio Gonzaga, a Praça de Olaria, a UBS do... Se não me engano, a UBS do 1º de Maio, a Praça do Siderurgia. Nossa, gente, é muita obra. Então, se em 2012 eu estava como secretária de obras realizando obras do orçamento participativo, o orçamento participativo no padre Rogério não acabou com o orçamento participativo. O que acabou foi o governo dele em 2013. Presidente, eu posso ter a palavra? Eu vou... Por gentileza, apesar do tempo estar... Tá, eu vou colocar mais... Coloca 2 minutos, eu vou te dar 1 minuto. Quem primeiro? Valéria, pode ser? Só para... a vereadora Nilma deve ter se esquecido que quem coordenou o orçamento participativo durante o primeiro mandato fui eu, que coordenei o orçamento participativo. E várias obras, realmente, elas foram feitas ao longo dos anos. Né? Não foi no primeiro mandato que todas as obras foram concluídas, e todas que você falou, elas foram realmente votadas no orçamento participativo. Mudou a forma de fazer o orçamento participativo. Né? Ele foi feito de uma outra proposta quando entrou o Moretti enquanto secretário de planejamento. Né? Já deixou de consultar a população como se fazia, então criou-se um outro modelo de orçamento participativo que foi de uma grande obra, né, que ele colocou à época numa votação, inclusive, entre a reforma do hospital e a LO1. Né? A LO1, não me recordo, mas acho que nem foi do orçamento participativo, não. Inclusive, ela foi de financiamento do BDMG. Né? Foi uma obra que foi financiada. A LO1 foi uma obra, para você ter uma ideia, foi uma obra que vários bairros abriram mão de recursos
para que a LA1 fosse construída. Eu sei que você coordenou o orçamento participativo, mas num determinado momento, quando o município passou por uma crise, que o Padre Rogério suspendeu a execução de obras do orçamento participativo, e ele poderia ter feito isso sem comunicar para a população, mas quem conhece o Padre Rogério sabe da integridade dele. Ele foi de comunidade falar que não ia realizar aquela obra por falta de recurso. Se eu não me engano, foi a época que a senhora deixou a secretaria. Depois, o recurso voltou, o Padre Rogério retomou as obras, e aí o Moretti já estava na Secretaria de Planejamento, que inclusive foi a pessoa que hoje não está mais entre nós. Infelizmente, ele já partiu, né, dessa vida para um lugar melhor, porque uma pessoa como o Moretti, com certeza, está num lugar muito melhor do que esse, que é uma pessoa muito íntegra. O Moretti foi a pessoa que me deu suporte para que eu realizasse todas essas obras do orçamento participativo. Presidente, se o senhor me permitir, depois que o... Tá. Que eu vou... Com a palavra? Tranquilo? Você queria falar como líder? Não, eu já terminei. Ah, tá. Eu não vai quero fazer uso? encerrar mesmo. Nomeio comissão especial formada pela vereadora Nilma Aparecida Silva, Irmã Vieira e o Ali Gino Pereira para fornecer parecer sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica 01/2021. Nomeio comissão especial formada pelos vereadores Neymar Magalhães Meireles, José Lenildo Freire de Andrade, José Heleno de Souza, para fornecer parecer sobre o veto à proposição de lei número 56/2021. Em conformidade com o artigo 56, segundo o regimento interno, designa o vereador José Irino Freire de Andrade para fazer a leitura de um trecho recomendo na próxima reunião. Anúncio da ordem do dia da próxima reunião ordinária e da reunião extraordinária. Lembrando que é próximo dia 26, às 15 horas, projeto de lei 77, PPA. E projeto de lei substitutivo ao projeto 94/2021, respectivas emendas. Projeto de resolução 50/2021, projeto de lei número 98/2021, PL número 99, respectiva emenda, projeto de lei 100, 101, 102/2021 e proposta de emenda à Lei Orgânica 01/2021. Veto à proposição de lei número 56/2021, requerimentos número 429, 430, 432, 435 e 436/2021. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de... Só questão de ordem. Só para meu entendimento, todos esses projetos entrarão na ordem do dia da semana que vem? Ou vai entrar... Da semana que vem. Na próxima sexta-feira, extraordinária, é só... Na próxima sexta... Só 77. Só 77. Isso. E na próxima terça-feira, dia 30, todos esses projetos estão na pauta do dia, mesmo com a apreciação da LOA. Quando se coloca LOA... Ela vai ser dia 7. Ah, dia 7, né? Porque eu não escutei, desculpa, porque a Poliana pediu para uma assinatura aqui, eu não consegui acompanhar. Sem problema. Muito obrigada. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.